Graças e paz, sejam bem-vindos ao discipulado. E esse tempo é um tempo muito precioso, é um tempo que Deus vai abençoar as nossas vidas. Hoje é um dia de visitação do Senhor. Vocês que estão aqui nesta sala e todos que me ouvem em casa, peguem sua Bíblia, um papel, porque assim foi construída a relação de discipulado, de pastoreamento, de mentoreamento, escrevendo. Porque às vezes vem rema da parte de Deus, que nós entendemos essa palavra é para a minha vida e também para eu compartilhar com outras pessoas. Quando a gente não anota, acontece um fenômeno. A Bíblia até fala sobre a semeadura que foi plantada na beira do caminho. Vem alguém e leva essa semeadura. Então, pegue a sua caneta. Se você tem habilidade no computador, no iPad, na sua agenda eletrônica, mas não deixe de registrar. Diz assim a palavra de Deus, terceira epístola de São João, capítulo, ele tem somente um capítulo, o versículo 2, diz assim: caríssimo irmão precioso, a minha oração é que em tudo você prosperes e que tua saúde corporal seja tão boa como é a tua alma. Meus irmãos, aqui a carta de João, ela retrata um pastor que está orando pelo seu rebanho. E ele faz uma oração que nos nossos dias parece até intrigante. Ele ora e ele declara essa oração. A oração dele é que o seu povo prospere em tudo. Então, pastores, é responsabilidade minha, responsabilidade sua. Faz parte do nosso chamamento. Deve estar na nossa agenda de oração. Entre tantas coisas que nós devemos orar, a Bíblia diz que, sobretudo, nós devemos orar pela nação, pelas autoridades que foram constituídas. E nós temos orado pelo Brasil, pelo Amazonas, por Manaus, pelas cidades do nosso estado. Mas entre as orações nós devemos orar pelo nosso povo. E ele disse assim: eu oro por vocês. Devemos tornar isso claro. Porque há um povo que tem a necessidade. E há um sacerdote que foi ungido, que tem respaldo da parte de Deus. Esse sacerdote, quando ele ora, ele move os céus a favor do seu povo. E nesses dias tem tanta gente com muitas necessidades, muitas demandas, muitas dificuldades, passando por muitos apertos. Então é responsabilidade nossa, nesses dias, nos levantar como essa voz profética e dizer para o nosso povo, nossos amados, e chamar mesmo, porque esse tempo é um tempo de acolhida, é um tempo de acolher o nosso povo, os nossos discípulos, as nossas igrejas, as nossas ovelhas, a noiva do Senhor Jesus. É tempo de acolhimento. Amado, esse deve ser o termo que deve estar todos os dias nos nossos lábios, uma declaração de amor na direção das nossas ovelhas. Uma ovelha que está muito sofrida, uma ovelha que está sem esperança, uma ovelha que está em dificuldade, uma ovelha que está em saída, precisa ter do seu pastor o seu amor. Amados, todo mundo sabe que eu amo. Diga, aqui na carta, ele disse, eu oro, meu amado. Ele declara, nossa função é orar, mas declare que está orando, e declare que eles são amados. E ele diz, eu oro para que em tudo você seja próspero. Eu estou falando aqui que o sacerdote está orando pela prosperidade. Escute, não há prosperidade sem o princípio do trabalho. E ele ora por outra coisa imediata. Ele diz, eu oro para que a sua saúde seja perfeita. Ou seja, eu oro pela tua prosperidade, pelo teu crescimento em todas as áreas, e eu oro também para que a tua saúde seja perfeita. Por que ele faz isso? Aqui nós temos uma chave espiritual, meus pastores. Uma chave muito poderosa. Há uma ideologia plantada no meio do povo, que todo mundo que trabalha para prosperar, trabalha com afinco,
trabalha com dedicação, trabalha de uma forma efetiva, ele nunca vai alcançar saúde. E já há uma ideologia plantada, que até os pastores estão depressivos, com pressão alta, com diabetes, estão com síndrome de pânico, estão esgotados porque eles estão trabalhando para o Senhor. Eles estão fazendo o reino de Deus prosperar. E não é verdade. Aqui a palavra do Senhor diz que crescimento e saúde caminham juntos. Então eu quebro essa regência, essa palavra mentirosa de que se eu trabalhar para o Senhor, eu vou ficar adoecido. Tem pessoas que já estão identificando. Nós chegamos às vezes em alguns médicos e eles perguntam, você trabalha em quê? Sou pastor. E eles têm pena. Porque os pastores estão adoecidos, é uma das piores profissões, a que mais traz enfermidade emocional. Não é verdade. Não é verdade. E aqui nós temos uma oração inteligente, uma oração estratégica. Eu oro para que em tudo vocês sejam prósperos. Ora, para que haja prosperidade tem que ter trabalho. E havendo trabalho, haverá também saúde. Amém. Nós seremos prósperos. Nós trabalharemos muito e nós teremos muita saúde. Eu declaro que esse tempo é o tempo de saúde completa na sua vida. Uma saúde integral. Você vai viver uma saúde dos céus. Deus visitará você e Ele, como teu Criador, Ele te criou de forma perfeita. E se de alguma forma o pecado corroeu a perfeição, a Bíblia diz que o Senhor já levou sobre si as nossas dores e as nossas imperfeições. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele e pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Eu declaro a cura de Deus completa sobre a tua vida. Amém. Escute, Ele está orando para que eles sejam prósperos. Prosperidade demanda trabalho e o trabalho não vai trazer saúde, não vai trazer enfermidade. E ele diz assim, eu oro para que a tua saúde corporal, a tua saúde física seja perfeita, como é sadia a tua alma. Olha aqui o segredo. O segredo é ter uma alma sadia. E se nós tivermos uma alma sadia, nós teremos uma saúde física sadia e nós teremos possibilidade de trabalhar para ver o nosso crescimento e prosperidade. Agora, como ter uma alma sadia? Vocês vejam que quando a gente está lendo sobre a Bíblia tem ferramentas, a Bíblia tem direção, a Bíblia tem chaves para nos fazer caminhar em vitória. Aqui tem um descortinar, tem uma revelação, tem um clareamento, a venda é tirada, as escamas caem quando a gente lê a palavra. Como ter uma alma sadia para que o corpo seja sadio e o nosso trabalho venha nos trazer prosperidade. Simples, quando nós entendemos qual é o nosso propósito. Simples. Por que os homens se afadigam? Por que os homens adoecem? Por que os homens se cansam? Por que os homens desistem? Porque eles estão trabalhando, eles estão tentando fazer algo dissociado do seu chamado, do seu propósito. Qual é o nosso propósito na terra? Olha o que Jesus falou sobre nós. Eles ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações. Esse é o nosso propósito. Enquanto fizermos ações para cumprir esse propósito, nós nunca teremos uma alma enferma. Nossa identidade a cada dia é consolidada. E quando vivemos o nosso propósito, ao contrário de cansarmos, nós nos tornamos cada dia mais incansáveis. Quem trabalha pelo seu propósito, todo dia amanhece alegre. Ora, o trabalho pode ir até tarde da noite, o trabalho pode trazer algum esgotamento físico. No repouso, a reposição de Deus. E pela manhã, o Senhor diz, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Sabe o que significa? As forças se renovam a cada manhã. E amanhã você vai ser muito mais forte do que hoje. Amém. E depois da manhã, muito mais forte do que o amanhã. E a cada dia a Bíblia diz que vai ser de glória em glória, de graça em graça, vai ser de vitória em vitória. Um homem que vive por propósito, ele é incansável. Ele é incansável.
Um homem que vive por propósito, todo dia ele tem uma ideia nova. Quem não entende o seu propósito e ele começa a praticar coisas e essas coisas não lhe dão o retorno que ele quer, o avanço que ele quer, o crescimento que ele quer, ele fica frustrado. O homem que tem uma ideia, coloca lá em prática e ele não tem os resultados obtidos, ele não cansa. No outro dia ele tem outra ideia. E ele não para de ter ideia. A cada dia, meus pastores, vocês que me ouvem, igreja, meus discípulos e amigos que estão nos ouvindo agora, a cada dia você vai ter uma ideia nova. Deus vai te dar uma ideia nova. A ideia nova é para quem vive por propósito. E a ideia nova, você vai ter novo trabalho, você vai se esforçar, mas a tua saúde não vai ser comprometida, porque no outro dia, nova ideia. Todo mundo que vive por propósito é autoestimulado. Quem não vive por propósito trabalha e cansa. E às vezes não tem mais vontade de praticar, vontade de fazer. Está num momento de desistência, esgotado, esvaído. E aí ele começa a discursar de que foi o ministério. Não foi o ministério. Não é. Olha o que a Bíblia diz, irmãos. Aquele que almeja o episcopado, excelente obra ele deseja. Ou seja, nós que somos pastores, nós vivemos na obra excelente, a obra que cura, a obra que transforma, a obra que traz alegria, a obra que traz realização. O mundo é que está dizendo que você que é pastor está fadado a ficar enfermo, a perder a sua família, a perder a sua saúde emocional, física, mental. Não é verdade. Aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja. Quem trabalha com propósito, todo dia, todos os dias, ele é automotivado. Não precisa ninguém a levantá-lo da cama. Ninguém o tirar da cama. Não precisa ninguém empurrá-lo. A Bíblia diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E essa será a nossa alegria, que vai se restaurar a cada amanhecer. E nós vamos ser pastores 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos e toda a nossa existência. E nós morreremos em pleno vigor físico, em plena saúde emocional. E quando nós adormecermos, adormeceremos em alegria e serviremos como um exemplo para os outros que virão depois de nós, dizendo, meu pastor morreu em alta velhice, sadio, emocionalmente, fisicamente, próspero, e foi para o céu. Que Deus te abençoe, que Deus restaure o teu propósito. Restaurando o propósito, vai restaurar a tua saúde. Restaurando a tua saúde, vai restaurar o teu trabalho. Restaurando o teu trabalho, vai restaurar a tua prosperidade. Eu oro que você seja próspero em tudo. Que a tua saúde seja uma saúde perfeita, como é perfeita a saúde da tua alma. Graça e paz.